mistério e presença divina que Samuel começou a aprender o que era servir, mesmo sem ainda entender quem, de fato, estava chamando seu nome nas madrugadas escuras. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. O Templo de Siló era mais do que um lugar de rituais. Era um mundo à parte. E Samuel, ainda menino, vivia nesse mundo como se fosse um aprendiz num palácio sagrado. O dia começava cedo, com os primeiros raios de sol tocando as pedras do átrio. O cheiro de incenso se misturava ao som dos passos de Eli, o sacerdote velho e cansado, que agora carregava Samuel como um filho tardio, mesmo sem dizer isso em voz alta. Eli tinha os olhos enfraquecidos pelo tempo, mas ainda enxergava o que importava. Ele via em Samuel uma calma estranha, uma atenção rara. O menino o seguia por todo canto, pegava instruções no ar, limpava os objetos sagrados com cuidado e ficava imóvel quando Eli falava das histórias de Moisés, da Arca da Aliança, dos dias em que Deus falava com os homens como quem fala com um amigo. Samuel ouvia tudo com o coração aberto, absorvendo como terra seca absorve a primeira chuva. Mas o templo também tinha suas sombras. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, zombavam das coisas sagradas. Pegavam para si o que era de Deus, riam nas costas do pai e viviam como se fossem intocáveis. Samuel via tudo, mas não se misturava. Era como uma pequena chama tentando brilhar num lugar cheio de fumaça. Mesmo sem entender os porquês, ele se mantinha firme, guiado por algo maior que ele mesmo. À noite, quando o silêncio tomava conta e só se ouvia o estalar distante do fogo, Samuel dormia perto da arca. Não era qualquer lugar, era o lugar onde Deus habitava. E foi numa dessas noites, quando o mundo dormia e as lamparinas mal iluminavam o templo, que Samuel ouviu seu nome ser chamado. Uma voz, clara, direta, como um trovão que sussurra. Ele pensou que fosse Eli, mas não era. Era tarde da noite e tudo estava quieto. A luz das lamparinas dançava fraca, lançando sombras compridas pelas paredes do templo. Samuel já estava deitado, os olhos quase fechando, quando ouviu: Samuel! A voz veio firme, viva, como se alguém estivesse ali ao lado, chamando com pressa. Ele se levantou num pulo, ainda meio zonzo, e correu até Eli. Eis-me aqui, o senhor me chamou? Perguntou ofegante. Eli, meio sonolento, franziu a testa. Não te chamei, meu filho. Volta a deitar. Samuel obedeceu sem entender. Talvez tivesse sonhado, mas mal se ajeitou novamente e... Samuel! Lá estava de novo. Agora ele foi mais rápido, correu até Eli com os olhos arregalados. De novo ele negou. Mandou-o de volta. Na terceira vez, alguma coisa mudou. O velho sacerdote, cansado, mas experiente, percebeu que havia algo diferente ali. Não era imaginação. Era o tipo de chamado que ele mesmo não ouvia há muito tempo. Com a voz baixa e o coração apertado, Eli disse: Se te chamar outra vez, responde assim: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Samuel voltou a deitar, agora sem sono. O coração batia forte. Minutos depois, a voz veio de novo. Só que dessa vez, não era só uma voz. Era como se o ar mudasse, como se a própria presença de Deus tomasse conta do lugar. Samuel! Samuel! E o menino respondeu como Eli ensinou: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento, o céu tocou a terra. Deus falou com Samuel, não com enigmas ou visões turvas, mas com palavras claras. Entregou a ele uma mensagem pesada, uma revelação sobre o futuro de Eli e sua casa. Era coisa de gente grande, mas Deus confiou no menino, e isso mudou tudo. Com o tempo, a voz de Samuel começou a se espalhar, primeiro entre os sacerdotes, depois entre as tribos. O menino que servia no templo virou homem, e o homem virou juiz.
Não era juiz de toga nem de tribunal. Era o tipo de juiz que ouvia Deus e guiava o povo com sabedoria. E o povo precisava. Israel estava bagunçado. Cada um fazia o que queria e ninguém lembrava direito das leis de Deus. Era como uma carroça sem freio descendo ladeira. Samuel, por outro lado, caminhava reto. Ele ia de cidade em cidade, ouvindo causas, acalmando brigas, aconselhando famílias. Seu nome carregava respeito, não pelo tom de voz ou pelo jeito de andar, mas pelo que ele carregava por dentro. Tinha autoridade sem gritar, firmeza sem bater, e quando ele falava, até o vento parecia prestar atenção. Mas o tempo de paz era sempre curto em Israel. Um novo perigo se aproximava. Os filisteus, um povo de guerra, cheio de armas e raiva no olhar. Vieram como uma onda, tentando engolir Israel mais uma vez. O povo entrou em pânico, clamaram, correram, pediram ajuda. E Samuel, com a calma de quem já sabia para onde olhar, juntou o povo em Mispa. Ali, ele liderou uma grande reunião. Não era só um encontro de guerra, era um chamado ao arrependimento. Mandou todos jogarem fora os ídolos, jejuarem, buscarem a Deus de verdade. Foi como limpar os olhos de um cego. Pela primeira vez em muito tempo, o povo enxergou de novo. Quando os filisteus chegaram com seus gritos e lanças, o céu respondeu antes das espadas. Deus trovejou do alto e espalhou os inimigos como folhas ao vento. Israel venceu sem entender direito como. Depois da vitória em Mispa, parecia que Israel tinha acordado de um longo sono. O povo andava mais unido, os corações estavam voltados para Deus de novo, e Samuel seguia como juiz, percorrendo as cidades, ensinando, corrigindo, lembrando o que era viver com o coração limpo. Por onde ele passava, deixava rastro de justiça, levava paz para as famílias, conselhos para os líderes e direção para as tribos. Era como uma chama constante no meio da escuridão. Mas mesmo com os filisteus recuando, os desafios continuavam. Israel ainda era um território rachado, sem rei, sem exército organizado e cercado por inimigos. Era como um rebanho sem cerca, vivendo entre promessas e perigos. Samuel sabia disso. Sabia que não bastava vencer uma batalha. O povo precisava se manter firme ou tudo voltaria a desmoronar. Então ele fez algo simbólico. Pegou uma pedra e a colocou entre Mispa e Sem, no lugar da vitória. Chamou aquela pedra de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquilo não era só um monumento, era um lembrete, um marco de fé. Um sinal de que a vitória não tinha vindo por força ou número, mas por dependência. Mesmo assim, o povo ainda era instável. Bastava uma seca, uma ameaça, um boato, e lá estavam eles, com medo de novo, procurando uma saída rápida. Foi aí que começaram a comparar. Olhavam para os outros povos, viam reis com coroas e cavalos e começaram a pensar: por que a gente não pode ter um também? Samuel sentiu o clima mudar. Já não o escutavam com o mesmo respeito. Já não bastava mais ter Deus como rei. Agora queriam alguém de carne e osso para mandar. E enquanto Samuel tentava entender aquela sede por algo que parecia tão contrário ao que Deus havia feito até ali, uma nova pressão começou a surgir, forte como uma tempestade chegando ao longe. Um dia, os anciãos de Israel se juntaram e foram até Ramá, onde Samuel morava. Chegaram de rosto sério, sem rodeios, e disseram o que já vinha crescendo nos bastidores fazia tempo. Tu já estás velho, Samuel, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Dá-nos, pois, um rei, como tem todas as outras nações. Aquilo caiu como pedra no peito. Não era só uma rejeição ao seu trabalho, era uma rejeição direta a Deus. Como se tudo o que haviam vivido até ali tivesse sido esquecido num piscar de olhos. Samuel ouviu calado. A barba grisalha não escondia o incômodo nos olhos. Ele sempre foi o tipo que suportava o peso das decisões alheias, mas daquela vez doeu diferente. Mesmo assim, como sempre fez, levou a questão diante de Deus.
E Deus, com a firmeza de quem conhece o coração humano como a palma da mão, respondeu: Atende a voz do povo. Não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então Samuel voltou ao povo com um aviso. E não foi um discurso animador. Ele falou das consequências. Se tiverem um rei, ele vai tomar os seus filhos para guerrear, suas filhas para servirem no palácio, suas terras, seus rebanhos, e vocês se tornarão seus servos. Era como se Samuel tentasse mostrar o espinho por trás da coroa. Mas ninguém quis saber. Estavam decididos, queriam um rei, queriam ser como os outros povos. E foi assim, com o coração pesado, que Samuel aceitou o novo caminho que estava se abrindo. Ainda que não concordasse, ainda que doesse, ele sabia que seu papel era obedecer. Só que Deus já tinha alguém em vista. Um homem alto, de aparência marcante, vindo da tribo de Benjamim, alguém que, aos olhos humanos, parecia ser tudo o que Israel desejava. O nome dele era Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Alto, bonito, imponente, do tipo que só de passar fazia os outros pararem para olhar. Mas ele não se achava especial. Pelo contrário, era humilde, quieto, desconfiado até demais. E foi procurando jumentas perdidas do pai que ele cruzou o caminho de Samuel. Parece simples, né? Um homem atrás de jumentas. Mas ali havia algo maior em movimento. Uma cena que por fora parecia comum, mas por dentro estava cheia de propósito. Quando Samuel viu Saul, Deus sussurrou: É ele. Esse é o homem que vai reinar sobre o meu povo. Samuel se aproximou com aquele jeito firme e calmo de sempre. Convidou Saul para comer com ele. Tratou-o com honra. E no dia seguinte, quando estavam sozinhos, tirou um frasco de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o ungiu como rei. Ali, naquele momento silencioso entre dois homens, começou o reinado que Israel tanto tinha pedido. Saul ficou em choque, não sabia como lidar com aquilo. Logo eu, da menor tribo de Israel? Mas o óleo já tinha escorrido, a unção já havia sido feita. E quando o povo foi reunido, Samuel apresentou o novo rei. No meio da multidão, Saul se escondeu atrás das bagagens, literalmente, tímido, assustado, um rei que não queria os holofotes. Mas Deus o trouxe à vista de todos, e o povo gritou de alegria: Viva o rei! Nos primeiros tempos, Saul agradou, conduziu batalhas, venceu inimigos, protegeu as tribos. Samuel, por respeito e obediência, continuava orientando, mas lá no fundo algo já o incomodava. Saul era forte com a espada, mas fraco na obediência. Ele ouvia, mas não escutava. E foi numa dessas decisões impulsivas, numa batalha marcada pelo orgulho, que ele cruzou uma linha que não poderia mais ser desfeita. A queda de Saul não foi de um dia para o outro. Foi lenta, como uma rachadura que começa pequena e vai se espalhando. Primeiro, ele desobedeceu uma ordem clara. Deveria esperar Samuel para oferecer o sacrifício antes da guerra, mas ansioso, tomou a frente e fez do seu jeito. Quando Samuel chegou, o cheiro do fogo ainda pairava no ar. A cara de Saul era de quem sabia que tinha feito besteira, mas tentou disfarçar. Fiz por medo, o povo estava dispersando. Samuel ouviu, mas já sabia. Ali, algo tinha sido rompido. Teu reinado não vai durar, ele disse. E o silêncio entre os dois pesou mais que 1000 espadas. Depois veio outra missão. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, sem poupar nada. Mas de novo, Saul fez do jeito dele. Poupou o rei inimigo e ficou com o melhor do rebanho. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou justificar: guardei para sacrificar ao Senhor. Mas Deus não queria sacrifício, queria obediência. Foi aí que Samuel disse a frase que ecoa até hoje: obedecer é melhor do que sacrificar. Dessa vez, não teve volta. Deus rejeitou Saul como rei. Samuel, de coração partido, virou as costas e foi embora. Não trocou mais palavras com Saul. E mesmo sendo duro, sabia que era necessário.
Mas o coração de profeta não é de pedra. Samuel chorou. Chorou por dias. Chorou por tudo o que Saul poderia ter sido. Chorou por ver o povo mais uma vez em risco. Chorou por carregar nas costas o peso de decisões que não eram suas. E foi nesse vale de tristeza que Deus falou de novo: até quando terás pena de Saul? Levanta-te, vai a Belém. Lá, entre os filhos de Jessé, escolhi um novo rei. Samuel se levantou com o coração apertado, mas os olhos voltados para a frente. Samuel chegou a Belém com passos lentos, mas firmes. O povo ficou assustado. Era raro ver o profeta ali, e quando ele aparecia, era porque algo sério estava para acontecer. Ele disse que vinha em paz e pediu para que Jessé e seus filhos se preparassem para um sacrifício. Um por um, os rapazes foram apresentados. O primeiro era alto, forte, com cara de guerreiro. Samuel pensou: é esse. Mas Deus sussurrou no coração dele: não olhe para a aparência. Eu vejo o que está por dentro. E assim foi passando 1, 2, 3, até 7 filhos. Nada. Samuel coçou a barba e perguntou: acabaram os rapazes? Jessé hesitou. Tenho mais novo. Cuida das ovelhas. Chamaram o menino. E quando Davi entrou, sujo do campo, com os cabelos bagunçados e o rosto corado de sol, Deus disse: é ele. Samuel, sem hesitar, pegou o chifre de azeite e ungiu Davi ali mesmo, na frente dos irmãos. Ninguém entendeu direito, mas algo mudou naquele instante. O Espírito de Deus veio sobre o menino. Um novo ciclo começava, silencioso, mas poderoso. Samuel já não era jovem. O peso dos anos estava nas mãos e nos olhos. Ele tinha visto reis nascerem e caírem, tribos se perderem e se reencontrarem. Mas nunca deixou de ouvir a voz que o chamara naquela madrugada, tantos anos atrás. Seguiu orientando Davi nos bastidores, acompanhando de longe os passos do novo escolhido. Já não andava por todas as cidades como antes, mas sua voz ainda era ouvida. E quando chegou sua hora, Samuel partiu sem barulho. Foi sepultado em Ramá, a cidade onde tudo começou. A terra o cobriu, mas o legado ficou como semente espalhada. Porque a história dele não termina no túmulo. Ela continua viva nas escolhas que fez, nas palavras que disse, nos reis que ungiu e em tudo que Deus realizou através da sua fidelidade. A história de Samuel não é daquelas cheias de glória pessoal, palácios ou finais triunfantes. É a história de alguém que soube ouvir quando ninguém mais escutava, que falou quando precisava, que se calou quando doía e que seguiu firme mesmo quando o mundo ao redor mudava de rumo. Ele não buscou holofotes, não quis ser herói, só queria obedecer. Desde o ventre, sua vida foi uma resposta de oração. Cresceu em meio aos erros de outros, mas escolheu um caminho diferente. Não se corrompeu, não se vendeu, não se afastou de Deus, mesmo quando o povo que ele amava decidiu seguir por outro caminho. Samuel aprendeu cedo que obedecer nem sempre era fácil, que servir cansava e que muitas vezes a vontade de Deus ia na contramão dos aplausos. Mas ainda assim, ele obedeceu. A gente aprende com ele que o chamado de Deus não vem com manual. Vem no meio da madrugada, com uma voz que parece confusa no início, mas vai se tornando mais clara com o tempo. Que servir a Deus não é sobre posições ou títulos, mas sobre fidelidade nos detalhes. Que ouvir é mais poderoso do que falar. Que um coração sensível a Deus pode mudar o rumo de uma nação. Samuel também nos ensina que nem todo plano de Deus é confortável. Às vezes é ser rejeitado. Outras vezes é ungir alguém sabendo que você não verá o fim daquela história. É plantar sem colher. É preparar o caminho para que outros caminhem. E mesmo assim, vale a pena. Porque no fim das contas, Samuel não foi lembrado como o homem que teve poder, mas como o homem que Deus usou. E isso, no fim da linha, é tudo que importa. Que a gente aprenda a ouvir como ele, a obedecer como ele e a confiar mesmo quando tudo parecer em silêncio.
Se você gostou da história de Samuel e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.